Abrir sua Bíblia, primeiramente, no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo número 5. Versículo 1 Pedro 5, a partir do verso 8 até o versículo 9. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. Vosso acusador, o diabo, anda como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, pois, firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossa irmandade no mundo. Eu quero repetir o versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, vosso acusador, o diabo, anda como leão que ruge, buscando a quem devorar. Feche seus olhos, Pai. Agora, ao expormos a Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus que ela penetre como faca de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas no nosso ser, e que nós possamos ser receptivos à Tua palavra, compreender a Tua palavra e, acima de tudo, colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, falando à igreja, ele cita esse verso, e esse verso falou o meu coração. Na verdade, o tema da mensagem é Satanás está à espreita. E nós não vamos tomar esse verso como parte integrante, vamos dizer assim, daquilo que Deus colocou no meu coração, mas esse verso apenas vai dar a introdução àquilo que eu quero que os irmãos percebam nessa noite. O apóstolo Pedro disse assim: vocês precisam vigiar, vocês precisam ficar atentos. Ele disse isso quase 2000 anos atrás, e certamente esses versos devem ecoar hoje na nossa vida, porque tanto naquele momento quanto hoje, o diabo e seus demônios, eles estão, e como Pedro fala aqui, eles estão andando como leão. Preste muita atenção, como leão, porque ele não é um leão, mas ele age como se fosse um leão. E se você observar a natureza, e Deus fala muito conosco nisso, quando você observa um leão ou um felino qualquer, geralmente esse animal, quando ele sai à caça, ele não sai à caça de qualquer maneira. Ele busca assim sempre algum animal do rebanho que ele vai devorar, que esteja mais solitário, que esteja mais distante do rebanho. Ele busca sempre aquele animal que ele percebe que tem uma fragilidade, porque ele sabe que se ele perseguir esse animal, esse outro animal, a presa, certamente ele será bem sucedido. Certamente ele será. Então isso nos leva a entender, e a natureza mostra isso, como eu disse, que também o diabo, ele trabalha da mesma forma. Ele está observando, rodeando, vendo, e ele olha, e ele percebe
alguém distante. Eu não sei se você costuma ver. Por um lado, eu acho realmente que ficamos viciados nisso. Por outro lado, eu fico pensando que se tornou fonte de informação. Quando sabemos usá-lo, certamente isso é bom para a nossa vida. Mas o meu Instagram ou o meu Facebook, aparecem lá esses animais caçando. E eu vejo muitos animais caçando. E é interessante que, como eu disse, a natureza, ela mostra uma atitude espiritual de Satanás. Ele espreita, ele rodeia, ele observa. E quando ele percebe que aquele animalzinho, vamos chamar assim, aquela ovelhinha, se desgarra um pouco do rebanho, é essa que ele vai atacar. Porque ele sabe que no meio de todas, ele sabe, e eu vejo muitos búfalos, leões atacando búfalos. É tão interessante observar que quando eles estão juntos e o leão ataca um no meio do grupo, todos esses outros partem para cima do leão e chifram o leão, até o ponto que o leão não consegue mais pegar aquele búfalo. Da mesma sorte, como eu disse, tenho dito e quero dizer mais uma vez, o diabo está espreitando a nossa vida, ele está rodeando, ele está ao nosso redor, como um leão. Como o apóstolo Pedro fala, ele ruge, buscando a quem devorar. O diabo não tem nenhum apreço por nós, o diabo não gosta de nós, seus demônios não gostam de nós. A verdade é que não existe sentimento de amor entre eles. Você já consegue imaginar um exército inteiro de demônios odiando um ao outro? E se eles pudessem, eles se matariam. Porque não pense você que um demônio tem apreço pelo outro demônio. Ele não tem, porque ele não tem amor, ele não tem amizade, ele não tem. O que tem nesses seres, e se nós pudéssemos então parafrasear, o que tem no coração desses seres é ódio, é desejo de matar. E esses seres estão a serviço de Satanás, e Satanás controla-os, para que eles então ajam como leão, ou como leões, espreitando a nossa vida. Eles não agem de qualquer forma. É interessante, nós olhamos o exército e percebemos que há um treinamento ali. Cabe aqui um parênteses. A Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo, somos guerreiros, e não há guerreiro e soldado que não tenha de ser treinado. E o soldado é treinado no seu quartel. Você é um soldado e você tem de ser treinado no quartel. E o quartel de hoje se chama igreja. Esse é o quartel. Eu fico vendo muitos pseudo-soldados aí hoje. Pseudos porque pensam que são soldados e dizem que são soldados, mas que não têm treinamento. E certamente, se o soldado não tiver treinamento, ele vai morrer. Porque certamente o soldado inimigo tem treinamento.
Os demônios são treinados por Satanás, eles sabem o que fazer, eles sabem onde mexer, eles sabem. E se nós não formos treinados, nós morreremos, seremos presa fácil para esse pseudo-leão que está rugindo e buscando a quem devorar. Por isso a insistência. Por isso a insistência constante, que se torna chatice, que se torna algo, de certa maneira, desagradável de ouvir. Venha à igreja, esteja aqui. Não aguento mais ouvir o pastor falar. Não aguento mais. Mas isso não é porque eu quero que você esteja aqui, porque simplesmente para você vir. Porque eu sei que aqui existe o Espírito da verdade, que está trabalhando, que está treinando as nossas vidas, para que nós possamos resistir, para que nós possamos ser vencedores. E hoje eu quero falar exatamente sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, e isso me levou realmente a ficar boquiaberta. Eu estava meditando, e eu costumo meditar de manhã cedo. Eu acordo às 5 horas da manhã, como os irmãos já sabem. A pastora vai para a academia às 6 e eu desço para a minha sala. E ali eu pego a minha Bíblia e começo a ler alguns capítulos, leio Salmos, mas essa semana eu me deparei com Provérbios capítulo 7, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 7. O texto é tremendamente fantástico. E ele nos ensina sobre guerra espiritual. Ele nos ensina como nós podemos vencer e como nós podemos perder. Provérbios capítulo 7, eu vou começar a ler. E a partir de então eu vou começar a pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque Satanás está à espreita. E ele irá. Ele irá. Se nós não soubermos, ele irá nos devorar. Tem devorado a tantos. Essas pessoas podem até não ter percebido ainda, mas foram devoradas pelo inimigo. Capítulo 7 de Provérbios diz assim, a partir do verso 1 até o verso 4, que é o primeiro tópico daquilo que Deus colocou no meu coração. Filho meu, guarda meus ditos, entesoura meus mandamentos dentro de ti. Guarda meus mandamentos e vive. Sim, guarda meu ensino como a menina de teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e chama a inteligência de tua melhor amiga. Esse é o conselho de Deus. Deus está nos aconselhando. Deus está nos aconselhando a aprendermos. Deus está nos aconselhando a guardarmos os seus preceitos. Filho meu, Ele não está falando para qualquer pessoa, Ele está falando para os seus filhos. Filho meu, guarda os meus ditos, guarda a minha palavra, e entesoura. Eu fico imaginando o texto, olha a profundidade da palavra. Entesoura meus mandamentos dentro de ti. Olha o conselho de Deus. Ele continua, quer falar, guarda meus mandamentos e vive. Sim, amados, Deus nos aconselha.
Deus nos aconselha a guardar a sua palavra, Deus nos aconselha a guardar os seus mandamentos, mas não de qualquer forma. Ele diz: entesoura. Sabe o que é entesourar? Quando você entesoura algo, você coloca esse tesouro dentro de algum lugar. Entesoura, esse tesouro guarda na sua vida, guarda no mais profundo do seu ser. Entesoura as minhas palavras, os meus dias, os meus mandamentos. Deus sabe da necessidade que temos de termos essa postura diante dele, porque a situação é essa. Satanás, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, e Deus agora vem e fala: entesoura, filho meu, entesoura a minha palavra, os meus mandamentos, guarda-os e você vai viver. Não há possibilidade de vida fora da palavra, não há possibilidade de nós estarmos vivendo fora da palavra. É por isso que Deus nos aconselha. E agora ele começa, porque ele sabe de como Satanás age. Eu vou começar a mostrar para você agora como se inicia a investida de Satanás em nossas vidas. Preste muita atenção. Ele é um ser extremamente inteligente. Raul Seixas tem uma música que fala sobre ele. E uma parte dela que eu não sei ela inteira, mas uma parte eu sei. Raul Seixas canta assim: eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. O diabo está falando que ele sabe muito, ele é extremamente inteligente, mas tem uma coisa: ele não tem estratégias, ele só tem uma estratégia. Ele é extremamente inteligente, mas tem uma estratégia só, a que ele usou com Eva. E qual foi a estratégia que Satanás usou com Eva? A Bíblia diz assim: e como Satanás seduziu, a palavra também pode ser enganou a Eva, assim também, se nós não tomarmos cuidado, ele vai nos enganar. A primeira coisa, de versículo 5 diz assim: olha como é interessante. Para que te guardem da mulher alheia, da desconhecida de palavras sedutoras. Satanás vem com sedução. Satanás atua na sedução. E o que é sedução? Engano. A palavra sedução no hebraico, eu fiz questão de buscar, significa a sedução e engano. Ela pode ser traduzida como seduzir, desviar, enganar ou perverter. A palavra é usada principalmente em contextos que envolvem sedução para fins imorais, como no caso de enganar alguém a seguir um caminho errado ou a cometer pecado. No grego, que essa palavra aqui foi escrita, ela tem o sentido de desviar, enganar ou seduzir. É usada para descrever o ato de levar alguém ao erro, ou a se desviar da verdade, ou dos princípios corretos. A palavra que ele cita aqui, planaó, também pode ser traduzida como errar, engodar ou extraviar. E é frequentemente empregada em contextos morais e espirituais, advertindo sobre os perigos da sedução e do engano. Satanás usa de sedução para enganar, que é um sinônimo para nos enganar. E como é que ele faz isso? Para
quem ele faz isso? Presta atenção no verso 6. Pois quando... Olha, irmãos, isso é tremendo. Porque quando você olha o versículo, ou os versos, você tem uma noção da história aqui de um jovem. Mas quando você observa com olhos espirituais e consegue enxergar aqui a estratégia, a coisa muda. E diz assim: pois quando desde a janela da minha casa espiava pela fresta da janela, vi entre os simplórios, notei entre os mancebos um jovem sem entendimento. Satanás sempre busca os mais fracos. O escritor de Provérbios, ele olha pela janela e se depara com a cena. Alguém sai a seduzir. Daqui a pouco quem eu vou falar? Uma mulher sai a seduzir. Ela sai a enganar. Ela sai a tentar desviar do caminho. Mas ela não sai atrás da pessoa mais forte. Não nesse momento. Não que os mais fortes estejam isentos, mas os mais fortes são mais resistentes. Mas quando a pessoa se encontra nesse nível de fraqueza, e eu estou falando aqui de fraqueza espiritual, e mais uma vez eu vou enfatizar algo: para que você ganhe massa muscular, você precisa comer. Você precisa comer carboidrato, você precisa comer outros ingredientes. Para que você fique musculoso, você tem que comer direito, fazer exercícios. É assim que acontece. Para você se tornar uma pessoa mais forte, você necessita de ingredientes para isso. Na vida espiritual é a mesma coisa. A vida espiritual, para que nós sejamos, nós precisamos fazer os exercícios que nos levarão a ficar mais fortes. Conta-se uma história, quem sabe você já tenha ouvido, mas eu vou falar de novo, de um homem que ele servia a Deus, e Deus o leva para morar numa montanha. E todo dia Deus disse para ele assim: olha, todo dia, está vendo aquela pedra ali? Aquela pedra era uma grande pedra. Eu quero que você vá até ela e não deixe ela rolar. Então todo dia aquele homem se levantava de manhã, descia e começava a escorar a pedra, a forçá-la para trás, porque ela tinha uma tendência de querer cair. E dia passou, e outro dia passou, e aquele homem ficava ali, e ele ficou ali muitos dias, até o dia que ele disse: Deus, eu tenho feito o que o Senhor tem mandado, mas olha, não aconteceu nada, a pedra não caiu. Mas quando Deus olha para ele e fala: olha para você, ele tinha se tornado uma pessoa forte. O que eu quero dizer com isso, amados, é que se nós estivermos nos exercitando naquilo que é necessário para que ganhemos músculos espirituais, ganhemos força, Satanás virá certamente, assim como ele vem contra todos, mas ele virá contra nós, porque ele olha e vê um crente raquítico, ele vê um crente fraco, ele vê alguém que ele é uma presa fácil para ele, e ele então vai pegar essa pessoa.
Porque o texto mostra que ele busca esse perfil de pessoa. E o versículo agora, o versículo 9, diz assim: ao crepúsculo, presta atenção, eu vou ler os versículos todos até o 9, o 7 eu já li. Passando pela rua, 8º, junto à esquina, caminhando em direção à sua casa, ao crepúsculo, presta atenção, quando já escurecia, no profundo da noite e da treva. Quando é que Satanás vai se levantar contra nós? Ele está à espreita, mas ele busca o melhor momento. Eu fiquei a observar o texto e comecei a ver o texto assim, falei, no profundo da noite e da treva. Quando aquele jovem caminhava em direção à sua casa. Veja, amados, o diabo com seus demônios, ele vem contra nós em momentos onde que muitas vezes nós não estamos nem imaginando que ele venha. Aquele jovem está indo para a sua casa, e aquela pessoa, aquela mulher, porque o texto fala sobre ela, sai ao encontro dele, mas não sai a qualquer instante, a qualquer momento, ele sai no momento oportuno. O diabo está esperando o momento oportuno, e ele está à espreita, buscando você, olhando a sua vida, e a primeira coisa que ele faz ele seduz. Ele tem palavras que vão vir no seu ouvido, e veja, são palavras agradáveis. O diabo sabe de tudo que nós desejamos. Ele não lê a nossa mente, mas ele sabe tudo sobre nós. Ele olha para os seus olhos e vê e sabe o que você está pensando, sem ler o seu pensamento. Ele sabe detectar gestos, olhares. Nós sabemos. Veja, existe um livro chamado O Corpo Fala. Existem vários livros. Existe um livro que ensina você a detectar quem está mentindo, porque o corpo fala. E se nós, seres humanos, conseguimos detectar essas coisas, que somos limitados, conseguimos detectar, imagine esse ser. Quando ele olha para você, ele olha os seus olhos, ele já percebeu. E aí ele vem com palavras sedutoras, o primeiro item. Ele diz: que delícia, olha só que bom seria, olha que gostoso que é, vai, faz, é bom. Veja ele no Éden, Eva estava junto à árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a da vida estava do lado. Eva, olha a árvore, pega, Eva, come. Ele falou de um jeito que encantou a Eva. Ele não vai chegar para você com palavras ásperas, não vai chegar para você com situações onde você não se agrade. Segunda coisa, a fraqueza espiritual. Ele vai focar na fraqueza espiritual. Terceira coisa, ele vai buscar o momento oportuno, o momento em que você nem imagina. É aquele momento em que você está indo para a sua casa, mas a Bíblia fala assim, um momento de trevas no meio da noite, dando a entender que Satanás, ele age em momentos que nós não esperamos. Porque Jesus falou assim: se vocês soubessem o dia que vem o ladrão, vocês ficariam acordados e não deixariam o ladrão vir. Mas vocês não sabem o dia que o ladrão vem. Então vocês têm que se preparar. Parafraseando, você não sabe o dia em que Satanás vai investir contra a sua vida pesadamente.
Você não sabe esse dia, porque vai ser um dia comum para você. Não vai ser um dia diferente, o céu não vai estar diferente, não vai estar nublado, não vai estar chovendo. Vai ser um dia comum para você. Mas Ele vai estar lá. Primeiro Ele vai com as palavras na sua mente. Depois Ele olha o seu contexto de fraqueza espiritual. E Ele sabe a área que você é mais fraco. E é ali que Ele vai bater. É nessa área que Ele vai atuar. É ali. No momento oportuno. Versículo 10 diz assim: a mulher sai ao seu encontro, ataviada de rameira, velhaca de coração. A figura do diabo, vestida de prostituta, vestida, trazendo para si a atenção, mas ela é velhaca. Sabe o que significa isso? Ela é uma pessoa enganadora, ela é uma pessoa que engana. Ela se apresenta a nós de uma forma bonita. Se o diabo aparecesse para você com chifres e rabo, você jamais seria enganado. Jamais. Não vai aparecer para você dessa forma. Ele vai aparecer para você, muitas vezes para o homem, como aquela mulher bonita, aquela mulher agradável. Para a mulher ele vai aparecer como aquela roupa na vitrine, aquele sapato, aquela coisa que você muitas vezes almeja, deseja. Ele vai aparecer para você de uma forma que você gosta. E Ele sabe do que você gosta. Ele sabe disso. E continua a estratégia do inimigo. Continua. Versículo 12. Mas vou ler o 11 também. Espalhafatosa e desenfreada, com pés que não sabem estar em casa. 12. Uma vez na rua, outras na praça, espreita em todas as esquinas, em diferentes lugares, até na igreja. Até na igreja ele espreita. Até na igreja ele traz algo. Muitas vezes, coloca pessoas que chamam a atenção, coloca pessoas que você vai olhar e os sentimentos virão. É assim que ele trabalha. Versículo 13: agarra-o, olha só, agarra-o e o beija, e com o rosto impúdico lhe diz. Ele ataca os pensamentos e as fantasias que nós muitas vezes temos. Ele joga pensamentos. A figura aí é literal, física, mas nós estamos falando do espiritual. Satanás joga pensamentos e espera nós racionalizarmos aquele pensamento. No momento que eu racionalizo aquele pensamento, ele começa a atuar mais e mais na nossa vida. Versículo 14, ela diz assim para o jovem: prometi sacrifícios de paz, e hoje hei cumprido os meus votos. Verso 15, pelo que saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te tendo achado. Ele sai ao encontro da vítima.
Você não precisa ir no baile, você não precisa ir no clube, na boate, você não precisa ir. Ele vem ao teu encontro, Ele sai ao encontro. Se nós não estivermos atentos, seremos presa fácil. Versículo de número 16 a 18. Tendo estendido sobre a minha... Ela está falando, veja que a mulher está falando. Tendo estendido sobre a minha cama formosos cobertores, recamado com linhas do Egito, tenho perfumado meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, deitemo-nos com carícias até a alva, embriaguemo-nos de amores. Oferece prazeres que aquilo pode, os prazeres que aquilo pode nos proporcionar. Veja, irmãos, uma estratégia tão sinistra. Ele nos oferece momentos de prazer. São momentos de prazer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Jesus não veio para termos momentos de prazer. Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? O diabo vem com momentos de prazer. Ele vem com momentos para nos seduzir, para nos enganar, para nos pegar. O versículo de número 21, mas eu vou ler na sequência. 19. Porque meu marido não está em casa, tem empreendido uma longa viagem, tomado a bolsa do dinheiro, e até a lua cheia não regressa. Versículo 23, 21. Olha o que ela faz: atrai-o com muita suavidade de suas palavras, seduz-o com os seus lábios lisonjeiros. Usa de palavras que são agradáveis ao nosso coração. Mais uma vez, estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos começar a observar aquilo que vem na nossa mente, porque não vai vir algo mátio, não vai vir assim. São palavras sedutoras, palavras lisonjeiras, palavras que vão levar você a ter o ego amaciado, palavras que vão fazer com que você se sinta o tal, palavras. Mas veja novamente, Deus entra em ação. Na verdade ainda ele não entrou, porque é lá no fundo, no final. Versículo 22 diz assim, presta atenção nisso. Prontamente, olha o que diz o texto, irmãos. Prontamente ele vai após ela, como boi levado ao matadouro, como cervo que se enredou no laço. A presa cai na armadilha. Aquele jovem que ia para sua casa, de certa maneira, sem se preocupar, andando normalmente, vivendo a sua vida, ele dá oportunidades para aquela mulher, porque ele está lá sozinho à noite, e aquela mulher sai ao encontro dele com palavras lisonjeiras, com roupas bonitas, e consegue levá-lo para sua casa. E a Bíblia diz, ele o segue como boi. Ele segue como boi. Ele é levado, presta atenção, ele é levado ao matadouro. Quando Satanás consegue entrar na sua mente, e quando ele consegue fazer tudo isso que eu falei para você, você vai cair. Não tem como não cair, a não ser que você ouça o conselho de Deus. E o verso 23 diz assim: como ave que se lança contra a rede, sem saber que nisso lhe vai a vida,
até que a flecha ultrapasse o seu fígado, morte. Ele foi levado ao caminho da morte. Ele foi levado à morte, trazendo para nós o intuito satânico é exatamente esse. Ele quer nos levar à morte, não somente física, mas espiritual também. E por isso que ele age dessa forma, por isso que ele tem essas maneiras aqui. E nós precisamos ficar atentos a isso. Novamente, agora sim, novamente, vem um alerta de Deus, no versículo 25 a 27, e eu estou terminando. Versículos 25 e 27 diz assim, 27 diz assim, 24 agora, só para a gente continuar lendo. Agora, pois, filho meu, ouve-me, prestai atenção aos ditos da minha boca. Deus novamente nos chama a atenção. Versículo de número 25. Não se desvie após os seus caminhos teu coração, porque ela tem deixado um montão de feridos, e ainda os mais fortes têm sido por ela mortos. 27. E sua casa é um caminho do Sheol. Sheol é a palavra hebraica para inferno, que desce às câmaras da morte. Deus está nos alertando, não desvie, não saia do caminho, permaneça nele, permaneça no caminho. Irmãos, eu tenho visto pessoas desviando do caminho com uma grande intensidade. Criaram conceitos, criaram outros pensamentos, criaram outras coisas, tentando dizer com a justificativa que os tempos mudaram. E os tempos mudaram, nós temos que nos adaptar. Mudaram, mas essa palavra ela não mudou. Essa palavra continua sendo a mesma palavra, e nós temos tentado mudar as coisas, temos tentado mudar as situações, porque os tempos são outros. Mas a palavra do Senhor vem a nós hoje e fala: não se desvie, não desvie o seu coração, não coloque o seu coração em outra coisa a não ser nele, não coloque o seu coração a não ser na palavra, porque senão seremos inimigo. Não adianta, não somos suficientemente fortes se não nos mantivermos em Deus. Não somos. A minha intelectualidade não impede a ação de Satanás na minha vida. A sua força não impede a ação de Satanás na sua vida. Estou falando de força física. Não impede. Somente quando eu e você entendemos isso é que conseguimos. E ele diz: não desvie o seu coração. Por quê? Até os mais fortes, até aqueles mais fortes são enganados. E a Bíblia diz que nos últimos dias, se os tempos não fossem abreviados, até os próprios eleitos seriam enganados. Se os eleitos serão enganados, imagine aquele que tem uma vida com Deus de qualquer forma. Imagine isso. Se os eleitos serão enganados, imagine as pessoas que não levam Deus a sério. Imagine isso. E para concluir, o intuito desses seres é te levar para o inferno e a morte eterna. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim alertar você. Eu vim trazer para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que você esteja preparado. Muitos estão sendo levados. Muitos estão sendo presas fáceis do inimigo.
mas nós precisamos nos manter em pé. Amém? A Bíblia fala das veredas antigas. Veredas são caminhos antigos. Caminhos antigos diz respeito a não mudar. Você está numa caminhada. Eu estou. E alguém disse assim para você: olha, você não pode dizer não. Você tem que atravessar este campo aqui. Você tem que atravessar. Existe opção para você. Esse caminho você vai ter que passar por ele. Só que essa pessoa diz assim para você, só tem um detalhe. Durante esse caminho há bombas, minas terrestres que foram colocadas ali. Há buracos, há valas, há armadilhas. Durante esse caminho que você vai seguir e que você não tem opção de não ir, existem situações que vão tentar acabar com a sua vida. Você não tem a opção de dizer não vou. Mas aí alguém diz assim: olha, eu vou te dar um mapa. E nesse mapa você olha e lá está todos os lugares que estão as minas. Minas, para quem não sabe, são bombas. Bombas que são colocadas na terra e quando as pessoas pisam, elas explodem. Armadilhas, nesse mapa você tem todas onde estão esses lugares. Você olha esse mapa, caminhando. Você olha esse mapa uma vez por dia, você está caminhando. Veja, todos estamos caminhando nessa estrada que está cheia de problemas, está cheia de armadilhas, e nós temos o mapa. O mapa é a palavra. Se você não ver todos os dias, se você não meditar todos os dias, se você não fizer todos os dias, porque você veria só uma vez por semana e guardaria no bolso o mapa? Sim ou não? Sim ou não? Quem pegaria o mapa e colocaria no bolso e continuaria andando? Você faria isso só uma vez por semana? Não. Mas foi exatamente isso que o diabo fez. Colocou minas, colocou bombas, armadilhas, para que nesse caminho da nossa vida nós morramos. Mas Deus veio e nos deu a sua palavra, o mapa que nós precisamos ter todos os dias, a todo momento, na nossa mão, para que nós possamos enxergar aonde estão as minas, para que possamos enxergar aonde estão as bombas, para que possamos enxergar aonde estão as armadilhas que o diabo lançou. Por isso que eu afirmo aqui que muitos vão morrer, porque não entenderam ainda que isso aqui não é um mapa bolso. Isso aqui é um mapa para ser lido todos os dias, para que você possa enxergar aonde estão as minas. Amém? Que Deus tome essa palavra e encrave no teu coração essa noite. Que você saia daqui hoje, pelo menos, sabedor de que existe um pseudo-leão rugindo, um pseudo-leão buscando a quem possa tragar, e ele fará isso se nós dermos a chance que ele precisa. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos a não dar chances para ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.